E o presidente da Câmara, Hugo Mota, definiu o relator do projeto sobre redução de benefícios tributários. Vamos então com o André Anelli, que vai contar mais essa pra gente. Fala, Anelli. Pois é, Evandro, Hugo Mota se manifestou por meio das redes sociais em uma postagem em que ele confirmou então a escolha do relator desse projeto que é de muito interesse aqui do Palácio do Planalto para que haja a tramitação e consequentemente a votação e aprovação no Congresso Nacional. Nas redes sociais, Hugo Mota disse: designei o deputado Aguinaldo Ribeiro para a relatoria do PLP 12825, de autoria do deputado Mauro Benevides Filho. O projeto trata da redução dos benefícios fiscais concedidos pelo governo federal ao longo dos anos. O relator levará em consideração tanto o corte quanto a revisão periódica desses benefícios para constatar a eficiência. Benefício fiscal sem retorno para a sociedade é privilégio, portanto, assim foi encerrada então essa postagem feita mais cedo pelo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. Só para relembrar, esse texto ainda tem uma longa tramitação na casa. Ele vai passar por 3 comissões: a de desenvolvimento econômico, a de fiscalização e controle e, por fim, também a Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ. Esse é um projeto que prevê a redução de benefícios fiscais de forma escalonada, 5% já para 2025, 5% para 2026, com a exceção de algumas empresas que se enquadram nesse quesito de benefícios fiscais por meio de programas de financiamento vinculados à região, a exemplo daqui do Centro-Oeste, também do Norte do país e do Nordeste do país. Aqueles programas, então, que são vinculados ao desenvolvimento também das regiões aqui em todo o Brasil. Portanto, o governo federal vê com expectativa agora o avanço dessa medida, uma vez que existe a necessidade de economia de recursos públicos para se chegar então a tudo aquilo que é determinado pelo arcabouço fiscal, que prevê não só déficit zero já para 2026, mas também até mesmo um superávit, ou seja, receitas maiores do que despesas. E para chegar então a essa meta, o governo federal não apenas prevê a busca de arrecadação com medidas como, por exemplo, a taxação de fintechs e das casas de apostas, as chamadas bets, mas também essa medida agora que reduz também benefícios tributários. Evandro. Muito obrigado pelas informações, André Anelli. Fábio Piperno, percebemos que há um longo caminho com passagens por muitas comissões para que haja alguma definição. E aí, nesses... Eu nem fiz a pergunta, ele já está virando o olho. Piperno, nesses caminhos aí, quais são os jabutis, os penduricalhos, tudo que vai aparecer nesse projeto aí que prevê o fim escalonado das isenções tributárias, os benefícios tributários que já são praticamente algo já internalizado aqui na política brasileira? Eu vou dizer um negócio para você, me foge agora, eu esqueci. Olha pra cara dele, ele tá se fazendo a pergunta, ele tá assim. Se chama o coletivo de jabutis, eu esqueci. Enfim, aliás, eu nem sei se tem. Mas, de qualquer forma, se a nossa audiência... Deixa eu ver, não lembro também, deixa eu ver aqui. Ajude, porque realmente eu não me lembro. Coletivo de jabutis. Olha, é bando? Hã? O pessoal tá falando que é bando. Não, que bando? Bando é outra coisa. Bando. Bando de jabutis é bando? Coletivo para jabutis, geralmente o mesmo para tartarugas ou outros quelônios. Bando. Olha só, eu imaginei que fosse... Um bando de jabutis. É uma coisa um pouco mais específica, né, Piperno? Não, mas fosse, né? É um bando de jabutis, Piperno. Uma coisa assim, tipo uma alcatéia, uma matinha. Enfim, de qualquer forma... Jabutinada. Não, é um bando de jabutis. Né? Então, vem aí a caminho um bando de jabutis. Sem dúvida nenhuma. Olha... Desde que eu sento nessa cadeira aqui, eu defendo exatamente isso. Corte de subsídios e tal. Mas assim, como eu não nasci ontem, eu acho que a possibilidade de que isso aconteça com esse Congresso, que eu acho o pior de todos, é nenhuma. Nenhuma. Eu acho que se o governo tiver... E essa é uma medida extremamente positiva no sentido de cortar gastos e aqueles gastos que podem ser cortados imediatamente. Então, eu acho que o governo, se tiver de fato imbuído, né, de querer esses cortes, ele tem que todo dia escalar alguém da sua bancada para lembrar a sociedade, né, o motorista do aplicativo,
né, o senhor que está trabalhando na padaria e tal, de que, olha, nós queremos cortar e o projeto está lá. Nós enviamos o projeto. Porque é só assim que o Congresso funciona. Tem que pressionar. Esse projeto de corte de subsídios, de benefícios fiscais, ele é fundamental e ele já deveria ter começado, já deveria estar tramitando há muito tempo. Só espero que ele não tenha a mesma velocidade que a reforma tributária. Né? Fala, seu Zé Maria Trindade. Teremos, então, uma penca de jabutis pendurados nas árvores sem saber como foram parar lá? Pois é, eu vou repetir... Eu vou repetir a frase que a gente escuta no Congresso, é cheio de frases. Se você, jabuti não sobe em árvore. Se você vê o jabuti numa árvore, ou foi enchente ou mamo de gente. Exatamente. Não tem jeito, né? Eu acho muito difícil aprovar esse projeto, né? Porque vários setores foram beneficiados aí por perdões. E no Congresso Nacional, isso também é natural na política, quando vem uma lei que prejudica vários, ou pelo menos coloca vários na mesma situação, eles se unem. Então, o que pode acontecer é que vários setores que estão hoje beneficiados e por perdão fiscal se unam contra o projeto. E todo o benefício fiscal, ele parece ali temporário e tal, mas acaba ficando. Porque corte de subsídios é aumento de impostos, né? Isso não tenho dúvida. Vai afetar várias cadeias e tal. Por exemplo, a Zona Franca de Manaus, quando se fala em mexer na Zona Franca de Manaus, é um Deus nos acuda. São Paulo adoraria, os deputados de São Paulo e senadores, né, querem a realidade para a Zona Franca de Manaus, porque entendem que o setor já se desenvolveu e tal, e vai competir com São Paulo, e pagando zero impostos, e São Paulo pagando o grosso do imposto, né, o produto. E hoje, então, que é tudo através da internet, né, São Paulo compete diretamente com os produtos da Zona Franca, que é um grande exemplo, que é um grande subsídio para a região. Mas o pessoal lá diz o seguinte: se acabar com a Zona Franca de Manaus, você acaba com Manaus. Você acaba com Manaus, porque lá a economia é forte, tudo lá é em torno da Zona Franca de Manaus. Eu tenho certeza de que não vão mexer na Zona Franca de Manaus. Pode fazer um pendura, tirar um ou outro setor, mas eu acho muito difícil, porque muitos interesses estão pendurados aí né, neste subsídio. Eu perguntei, eu sempre pergunto isso para autoridades, você acredita que ninguém sabe exatamente qual é o valor desse papagaio? Fala em R$1 bilhão. Olha só, Zé Maria Trindade, o que é impressionante, né? Você não ter sequer um levantamento, R$1 trilhão, né? Você não ter sequer o levantamento do que se desembolsa com os subsídios no país, tamanha a atividade normalizada que foi sendo feita ao longo dos anos, né? Você foi concedendo, incluindo novos setores, concedendo novamente, aumentando, ou até, às vezes até diminuindo um pouquinho, mas na maioria das vezes ampliando esses benefícios, sem que você trouxesse de fato o real impacto. E Bruno Musa, cortar isso agora, mesmo que de maneira escalonada, pode ser um desafio bastante grande ou até mesmo inimaginável ali no Congresso Nacional, porque é o Congresso também quem faz a ponte com muitos desses setores. E aí a gente fala do lobby, né? E não necessariamente de um lobby negativo, né, Zé? A gente tem o costume de sempre deixar isso claro, que não necessariamente o lobby significa algo ruim. O lobby, na verdade, é muitas vezes a ponte ou a articulação necessária para você garantir que o seu setor não seja prejudicado por algo ou tenha determinado benefício. Diante do Congresso Nacional ser hoje a mesa nacional dos lobbies, um projeto como esse pode encarar muito mais desafios que qualquer outro? Claro, sem dúvida, Evandro, justamente pelos interesses. Veja, muitos nomes foram sequestrados, do ponto de vista popular, para o lado negativo. Um deles você citou agora, o lobby. O lobby nos Estados Unidos ele é legalizado. Ou, por exemplo, quando a gente fala de uma empresa offshore. Aqui na empresa a gente estrutura muito offshore para clientes nossos. Eu tenho uma offshore e ela é legalizada. Então, não significa que o instrumento em si é ilegal. Algumas formas de se executar podem ser imorais, ilegais, etc. Mas não o ato em si. A gente precisa aprofundar um pouco mais sempre em relação a isso. Agora, assim como você, veja, quando você toma um remédio,
Minha mulher, por exemplo, está com uma infecção bacteriana muito forte. Ela tomou o remédio e maltrata o estômago, precisa tomar um remédio para o estômago, e assim sucessivamente. O intervencionismo, o subsídio, essas disfunções criadas ao longo do tempo para gerar benefícios para alguns pequenos grupos, amigos, compadrios, isso gera disfunção, assim como um remédio que eu acabei de citar. Todo e qualquer subsídio, para que as pessoas entendam, vem de um dinheiro do pagador de imposto que é destinado para um setor específico que algum grupo de parlamentar considerou privilegiado ou disse que é mais importante para o país, graças a, claro, quase sempre, a sua relação pessoal que ele tem com esse determinado grupo e algo que ele tirará vantagem para si daquilo. Só que é uma socialização do prejuízo, é pegar o dinheiro de todo pagador de imposto para direcionar a algum ou alguns grupos considerados de privilégio. Mas assim como você dar esses benefícios, você inibe o desenvolvimento, você inibe o crescimento, a competitividade. Ora, para que eu serei melhor, estudarei mais, me dedicarei, acordarei mais cedo, chegarei mais cedo no trabalho para ser melhor, se sim ou sim eu terei um dinheiro para produzir de forma mais barata que o meu concorrente no final do mês. Isso é um subsídio, isso são benefícios tributários. Então, claramente, eu sou contra, porque você privilegia um pequeno grupo em detrimento de todos. Mas nunca te dirão isso, sempre te dirão que é para o seu bem. Mas aqui vai um ponto que eu quero trazer de divergência. Não significa que, para isso, a gente não tenha que mexer nos privilégios políticos. E aqui está o centro da questão. Não significa que, ao retirar benefícios tributários, o imposto de todo mundo deva subir. Não. Quem tem que pagar o preço e fazer o esforço é a classe política. Eles sim cortarem, ou melhor, a população pressionar para cortar na carne dos políticos para que eles sim tirem os seus benefícios, tirem as suas benesses e possa reduzir imposto para todos.